Hoje começando uma série nova, que é a série de Salmos. Diferente de outras séries em que a gente pegava o resumo de um livro e assim a gente comentava, a ideia é pegar realmente o livro de Salmos, a Bíblia. Só que eu não estou capacitado para comentar o livro de Salmos. É um livro que eu conheço pouco da Bíblia, até por isso que eu quero começar esse estudo. Então, nesse estudo nós vamos estar baseado em 4 autores, que é o Agostinho, o João Calvino, o Moody e o Spurgeon. Então eu vou estar lendo o que cada um fala a respeito do Salmo 1, do Salmo 2, e vou estar apresentando ali as palavras desses autores. Não vou estar me referindo nominalmente a cada um, isso foi do Agostinho, isso foi do João Calvino, porque acho que perde um pouco da essência do Salmo, a gente fica quebrando o pensamento daí. Entretanto, quando tiver algum argumento em destaque de algum autor, ou quando houver uma diferença de pensamento entre autores, talvez a gente acabe citando nomes. Bom, então, onde estão os livros desses autores? Para quem se interessar, o livro do Agostinho e do João Calvino você pode comprar em português, mas eu não possuo esses livros, então eu busquei na internet em inglês esses livros, porque já que eu consigo entender aí em inglês, eu vou pegar da versão em inglês. Para quem então tiver interesse em ler também em inglês, que não, por acaso não possa comprar estes livros, você tem aqui neste site Christian Classics, que você consegue você consegue ler esses livros em inglês. Inclusive, já que eu vou ter o trabalho de ler em inglês, eu vou aproveitar e vou traduzir esses livros também. Então eu acredito que vai ser um serviço interessante ao público de fala portuguesa ter estes livros de forma gratuita para download em português. É um trabalho que acredito que é interessante. Além disso, no livro, o outro autor que a gente vai estar trabalhando é o Moody. E no caso do Moody, já existe em português os comentários do Moody. Então quem se interessar pode entrar aqui no site desta igreja e lá tem para download o livro do Moody. Acredito que não é pirata, justamente até porque tem alguns errinhos de português ali, umas coisas, detalhes. Eu acredito que então é algo legal. Os irmãos foram lá e traduziram, provavelmente de uma versão gratuita em inglês, assim como existe desses outros livros aqui, a versão gratuita em inglês, eles foram lá e traduziram. Então, meus parabéns aí aos irmãos, muito obrigado. Eu agradeço realmente, e acredito que todas as pessoas que tiverem acesso também agradecem por vocês terem tido o capricho, o cuidado de ter abençoado-nos com essa versão em português. Bom, mais uma coisa, aqui onde a gente encontra os salmos do Agostinho e do João Calvino, você vai encontrar vários tipos de materiais, inclusive uma coleção de escritos de pais da igreja, que com o tempo eu quero também traduzir e deixar disponível em português para os irmãos. Isso vai ser uma outra série que vai ter no canal, que vai ser a respeito então dos pais da igreja. Não só dos pais, mas na verdade textos históricos. Estes textos eu não vou começar na verdade com os pais da igreja, eu quero começar com a Institutas do João Calvino, que eu estou com muito interesse em saber o que o irmão João Calvino falou nas Institutas. Bom, agora é o seguinte, neste vídeo então a gente não vai ver nenhum salmo, era mais para apresentar. Sim, o livro do Spurgeon, estava faltando. O livro do Spurgeon, a gente vai utilizar esse Esboços Bíblicos de Salmos da editora Shed, que você também pode adquirir, mas neste livro não possui o comentário salmo bem comentado. Na verdade, é um esboço para pregadores. A gente vai utilizar então um outro livro do Spurgeon, que até onde eu sei não existe em português. Aliás, eu também não achei na internet.
aconteceu de eu comprar este livro num sebo. Este livro que vocês estão vendo aí. Você pode ver que até sumiu ali a capa dele. Acabou apagando. Entretanto, aqui tem uma digitalização da contracapa, digitalização bem porca, mas aí vocês podem ver que realmente é do Charles Spurgeon. E é bem completo o comentário. Ele comenta versículo pedacinho a pedacinho, e acredito que de todos os comentários é o que teve mais cuidado em fazer algo mais detalhado realmente. Como eu vou estar traduzindo então 3 livros, que é o do João Calvino, do Agostinho e do Spurgeon, eu acredito que se eu realmente conseguir fazer o comentário de um salmo a cada 2 semanas, esse é o meu objetivo. Está muito bom, porque são comentários longos, principalmente do Spurgeon, e inclusive este livro aqui do Spurgeon é um inglês difícil, é um inglês meio antigo, então é um inglês difícil, que não é o meu nível de inglês. Por exemplo, o nível lá que está do João Calvino e do Agostinho foi traduzido no inglês mais recente, mas esse inglês aqui é um inglês difícil que eu ainda me bato para traduzir um pouco. Bom, agora é o seguinte, nós vamos então nesse vídeo, não vamos ver nenhum salmo por enquanto, a gente vai ver um pedaço do comentário do Moody de Salmos que eu achei muito interessante. Inclusive você pode ali baixar esse livro do Moody, esse comentário bíblico, e ver a introdução. A gente não vai ver a introdução inteira, apenas um trecho da introdução. O termo Salmos vem da Septuaginta, que deu o título de Psalmoi à coleção. Um dos maiores manuscritos bíblicos, o Códice Alexandrino, fornece a designação saltério pelo uso da palavra grega psaltério. Contudo, a Bíblia hebraica usa a designação Terlim, que significa louvores. Na literatura rabínica, esta mesma ideia foi transmitida no termo Sefer Terlim, significando livro dos louvores. Em ambos os termos, hebraico e grego, encontramos a raiz significando cântico com um acompanhamento instrumental. Através da passagem do tempo, a palavra assumiu o significado de o canto com um acompanhamento musical, um aspecto do culto israelita popularizado pelo cântico dos coros levíticos. Muitos dos salmos dão evidências de terem sido usados pelos coros e devotos como hinos, enquanto outros não se adaptavam a tal uso. A gente vê aí então a questão que eu achei bem interessante, que salmos então não estava, realmente não existia esse livro. A verdade foi dado esse nome na Septuaginta, e na Bíblia hebraica vai ter outros nomes então. Então usar o nome saltério não é somente um sinônimo que você usa, mas realmente está certo, tão certo quanto Salmos, ou livro dos louvores também, né, como ali diz. Bom, entretanto, a coleção como um todo atesta do mais profundo e mais apaixonado anseio de Israel em conjunto na adoração de Deus. Então esse é um dos motivos de eu querer realmente estudar o livro de Salmos, porque no livro de Cântico dos Cânticos, que eu já comecei, a gente vê ali o quanto o Senhor ele tem comunhão com o seu povo. E nessa comunhão com o seu povo, um dos aspectos é realmente o aspecto de adoração, o aspecto de arrependimento às vezes, e eu quero realmente aprender a fazer isso. Eu quero aprender quero que isso esteja realmente firme no meu coração, impresso no meu coração, e eu quero realmente então ter esse anseio de adoração por Deus. Bom, títulos e autoria. Uma das coisas que primeiro se nota em um salmo é o título que leva. Como chegar a uma adequada interpretação desses títulos é um dos problemas mais exasperantes apresentados por este livro. Às vezes é a autoria que está enfatizada nos títulos, noutras o relacionamento. Então, nem sempre no subtítulo você tem a autoria, você pode ter o relacionamento. Ou a ocasião da composição dos salmos às vezes é indicada. Certos títulos fazem referência do uso específico de um salmo para o culto público. Outros títulos indicam o desejado efeito musical ou o cenário. Outros ainda descrevem o caráter básico do salmo, como 1. Um hino para ser cantado com acompanhamento musical, mismor. Uma canção, shi. Um tema, maskil, ou uma lamentação, miquetam.
Todos, menos 34 salmos, têm algum tipo de título sobrescrito. Os 34 salmos sem título são chamados de órfãos judeus. Entre os salmos com título, 73 têm a inscrição Le Davi, que foram traduzidos para um salmo de Davi na RA e RC. Contudo, o uso hebraico da expressão pode indicar pertencente a Davi, no estilo de Davi ou por Davi. De modo nenhum se deve considerar que esses títulos sempre indiquem autoria, que se refira a Davi ou outros. Ou seja, a gente está tão acostumado ao Salmo de Davi na nossa Bíblia, e de fato esse Salmo de Davi pode indicar que não é pertencente a Davi aquele Salmo, mas sim que foi escrito, como diz, no estilo de Davi. Sabe-se lá exatamente o que significa isso, mas talvez na adoração com o coração de Davi, não sei. Mas é algo que a gente pode atentar então. Agora, uma outra coisa interessante é que a Septuaginta acrescenta o nome de Davi a 15 salmos que não foram assim titulados no hebraico, em adição a 73 atribuídos a Davi. Então, na Septuaginta tem 88. 12 são relacionados com Asaf, 12 com filhos de Coré, 2 com Salomão, 1 com Etã e 1 com Moisés. Então, esses são a relação que existe com autores dos salmos. Embora esses títulos não façam parte do texto original, eles se baseiam em tradição relativamente antiga. Então, assim, esses títulos que às vezes se referem à autoria, às vezes se refere à composição, ritmo, né? Eles não estão no original, mas eles estão numa tradição antiga, relativamente antiga. Uma comparação entre o texto massorético e a Septuaginta indica que os títulos antedatam a Septuaginta, pois algumas das orientações musicais já eram incompreensíveis aos tradutores gregos e os títulos não se fixaram. Embora os sobrescritos não façam parte do texto original, são dignos de consideração, pois representam o primeiro esforço do homem em escrever uma introdução ao saltério. Bom, continuando. Estrutura. Embora o livro de Salmos pareça carecer de um plano, não está em uma ordem definida. Embora careça de organização em termos de assunto, segue um sistema muito mais óbvio de organização. Está dividido em 5 seções, representando diversas coleções que foram reunidas. De acordo com o Midrash on the Psalms, um antigo comentário judeu, essa divisão quíntupla foi feita para corresponder aos 5 livros da lei. Isso eu achei muito interessante. Então, Salmos corresponde aos 5 livros da lei. Existe uma correspondência entre Salmos e os 5 livros da lei. Assim, deve ter havido um propósito original entre os editores das coleções de Salmos para fazer um paralelo entre essa quíntupla expressão do povo com a quíntupla convocação divina. Mais evidências de um plano é a presença da doxologia no fim de cada um dos 5 livros. Os Salmos 41, 72, 89, 106 e 150 incluem doxologias para cada um dos 5 livros. Realmente, o Salmo 150 é uma doxologia global, enquanto o Salmo 1 é uma introdução geral ao saltério. Os Salmos 2, 42, 73, 90 e 107 servem de introdução aos seus respectivos livros. Então é uma coisa interessante você ler o Salmo 2. Acredito que esse vai ser o vídeo 2, né? Acho que é uma boa. A gente ler o Salmo 2, ler o Salmo 42, 73, 90 e 107 e dar uma comparada então com Gênesis, com Êxodo, com Levítico, com Números, com Deuteronômio. Então a gente vai fazer isso então nos próximos vídeos. Acho que foi uma ideia interessante agora. Realmente a gente vê realmente essa divisão primeiro e daí a gente começa de fato nos Salmos. Esta cuidadosa organização dá evidência de que a edição final de toda a coleção teve a intenção de se enquadrar no esquema do culto judeu. Há uma espantosa correlação entre os 4 primeiros livros da lei e as 4 divisões dos Salmos. Considerando que o crente no judaísmo palestino completava a leitura do Pentateuco cada 3 anos, é muito provável que o uso dos salmos fosse programado para lhe corresponder. De acordo com a antiga tradição,
parece que 8 porções da Bíblia destinavam-se aos sábados em um período bimensal, junto com as devidas porções dos profetas. Bom, aqui ele fala em 5 livros, aqui ele fala em 4 primeiros livros da lei. Bom, acredito que talvez foi um erro. Mas é isso. A gente vai então ver essa correspondência no próximo vídeo sobre Salmos. E uma coisa interessante é que quando eu vi isso, que existe uma correspondência entre Salmos e os livros da lei, algo no meu coração tocou que já existe o desejo em estudar realmente o Pentateuco de uma forma mais profunda. E é por isso que junto com os Salmos eu vou fazer um estudo também dos livros do Macintosh, do Pentateuco. Então é um autor único que realmente ele conseguiu ver muita coisa. Deus deu muita coisa para ele nos livros da lei. E eu vou tentar me programar para que ao findar a primeira sessão, a gente findar ali o livro Salmo 41, a gente tenha visto tudo sobre Gênesis. O 72 a gente tenha visto tudo sobre Êxodo e assim por diante. Então é isso, até o próximo vídeo em que a gente vai ver realmente como que é essa questão desses salmos introdutórios com cada livro do Pentateuco. Até o próximo vídeo.